A reforma da Previdência e os impactos para Minas. O acordo do governo Zema com os prefeitos e as negociações em torno da reforma administrativa. Eu converso hoje com a deputada Laura Serrano, do Partido Novo, que integra as comissões de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Laura é mestre em Economia e pós-graduada em Controladoria e Finanças pela UFMG. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Deputada, essa reforma da Previdência, vamos começar por ela, né? Reforma da Previdência que tem ocupado corações e mentes pelo país, está em debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E é tratada como um grande passo, um grande primeiro passo indispensável para a recuperação fiscal do país. Qual é a sua opinião sobre isso, a importância dela de ser feita e a forma como ela está, né? Na forma como ela está? Bom, acho que assim, sem dúvida que o nosso país precisa passar por uma reforma da Previdência. É fundamental, eu costumo dizer, né, que na matemática não existe mágica, então a gente sabe que existe sim um déficit gigantesco, é importante que isso seja resolvido. Acho que talvez existam alguns pontos que possam ser aprimorados, até porque o parlamento existe para isso, né? Todo projeto que vier do Executivo Federal, ele tem que passar pelo Congresso e vai sofrer algumas adaptações, algumas melhorias, sendo ouvido também a sociedade, os seus representantes, né? Que são os deputados, os senadores. O que a senhora entende que é preciso modificar? Eu acho que no contexto... O que é possível que se modifique? No contexto que a gente tem hoje, eu acho que vão vir muitas as demandas de classes e de setores específicos mesmo, assim. Aí não é minha opinião pessoal de que tem que mudar ou não. Eu acho que o texto técnico da reforma, vindo do governo federal, ele é bastante razoável, assim, mas eu acredito que vão acontecer mudanças pelo próprio conteúdo, né? Ela afeta mesmo a vida de todos os brasileiros, né? Principalmente o texto inicial, ele estava voltado para as pessoas que estão no setor privado, né? No regime geral de previdência, no INSS e também os funcionários públicos, mas civis. Agora, no final de março, se eu não me engano, veio também para o Congresso a parte da reforma que é voltada para os militares. Então, assim, eu acredito que vão haver mudanças pelos pleitos das próprias pessoas envolvidas. Mas o projeto dos militares causou um pouco de estranheza, assim, né? Sim, resistência. E sem dúvida que tem, assim, algumas mudanças que vão ser necessárias. Mas eu prefiro até focar nos impactos que isso pode gerar para o nosso estado, né? Como deputado estadual, assim, tem 2 pontos importantes no texto, como ele está hoje, da reforma, e que as pessoas ainda não têm falado muito, que é como isso vai afetar o Estado, né? Continuando essa vinculação, que eu acredito que ela é salutar, ela é importante, porque seria muito difícil para os estados separadamente passarem essas reformas em cada um dos seus estados, e aí formas diferentes, as pessoas que vão estar trabalhando em determinado estado, às vezes no estado do lado já vai ter uma regra diferente. Então, essa unidade de vir um texto de reforma e aí vincular como vai acontecer nos estados, eu acho positiva, lembrando que ela não trava totalmente. Então, por exemplo, pensando no estado de Minas Gerais, caso passasse a reforma, o texto como ele está hoje, as alíquotas de contribuição, elas devem seguir o mínimo federal, mas não necessariamente devem ser iguais. Existe uma liberdade do Estado de alterar essas alíquotas. Um outro ponto importante também é que para os servidores públicos estaduais, da forma que está hoje, os inativos, eles não contribuem sobre o salário que seria a contribuição total, igual é feito no caso dos ativos, é só aquilo que é acima do INSS. Então, isso também poderia ser alterado. Então, são pontos importantes. O Estado poderia depois colocar isso em votação na Assembleia. Poderia. Mudanças em cima dessa primeira mudança na Previdência, poderia ter esse tipo de mudança, esse tipo de proposta. Sim. A senhora acha que existe ambiente para votar
esse tipo de coisa na Assembleia? Eu acho que o primeiro passo e mais importante de todos é o plano de recuperação fiscal. Então, assim, se a gente pensa em algo que, é claro que a gente tem que passar pela reforma da Previdência também, as contas do Estado, né, mostram que 77%, né, do gasto, da despesa do Estado hoje é com o pessoal. Então, assim, a maior parte disso, inclusive, é de aposentados e pensionistas, é dos inativos, né, dos servidores do Estado e a outra parte dos ativos. Então, assim, a gente pensar que a gente tem um Estado que tem que estar focado em entregar educação básica de qualidade, entregar hospitais funcionando bem, a segurança para a população, né? E, no final das contas, 77%, quase 80% das contas dele vai para servidores. É claro que os servidores também são política pública, né? Quando a gente tem são lá eles que entregam o serviço do Estado, né? Então isso é fundamental. Mas você vê que sobra muito pouco para outros tipos de investimento que o Estado vem a fazer, né? Então, se a gente for pensar reforma em escolas, mesmo a parte de custeio, gasolina para as viaturas. Então, é preciso mesmo uma reformulação nesse sentido. Mas hoje eu vejo como a grande questão mesmo o plano de recuperação fiscal. Mas antes de entrar no plano de recuperação fiscal, eu queria citar uma notícia que saiu nessa quarta-feira em relação a uma movimentação na Câmara dos Deputados, uma movimentação de deputados federais, colhendo assinaturas no sentido de apresentar uma emenda à reforma da Previdência, retirando os servidores estaduais e municipais do texto da reforma do governo Bolsonaro, o que implicaria deixar todos os servidores estaduais e municipais para os municípios e os estados resolverem como é que seria uma eventual reforma da Previdência que eles tivessem que fazer. E aí eu fico pensando no nível do desafio o impacto que teria. Na verdade, os deputados fazem isso e nos bastidores a alegação é de que eles estão querendo dividir os ônus com os estados e municípios. Qual é a sua impressão do que isso pode acarretar para o Estado, o nível de dificuldade para o governo Zema? Assim, não só aqui em Minas Gerais para o governo Zema, mas pensando nos outros estados, né, da federação, sem dúvida que é um desafio muito maior ter que repassar novamente a reforma da Previdência pensando no setor público, né, nos servidores, tanto municipais quanto estaduais. Então, assim, mais uma vez eu digo, assim, vendo as contas e a questão fiscal, que não é também só Minas que hoje passa por uma situação muito difícil, colocar isso como uma pendência para a votação futura nos estados, eu vejo como estarmos adiando a solução. E aí eu acho que isso não é muito prudente, porque realmente a situação é muito complicada hoje. Pensando nos números do governo do estado, por exemplo. E aí eu gosto de fazer uma analogia como se fosse uma família, porque quando a gente fala em bilhões, fica uma coisa meio etérea, né? Assim, bilhões, mas ninguém trabalha com bilhões. Mas se a gente fosse pensar a situação real do estado hoje como se fosse uma família, seria aí eu estou falando das proporções, são as proporções verdadeiras. Só que pensando numa escala menor, né? Se o estado de Minas Gerais fosse uma família, seria uma família que ganha R$6.000 por mês, sendo que ela gasta mais do que ela recebe de salário. Então isso é o que a gente chama do déficit corrente, né? A despesa dela é muito maior do que o salário que ela recebe. Essa família, né, ainda teria R$24.000 de faturas vencidas, então é como se... E aí vem as dívidas de governos anteriores, restos a pagar, 13º do funcionalismo que não foi pago. Então, assim, tudo isso, dariam... Pensando nessa família que recebe 6 mil, seria uma proporção de R$24.000 de contas vencidas, de água, de luz, etc. E aí a gente fala, nossa, mas a situação está difícil demais, porque ela já ganha muito menos do que ela gasta, ainda está devendo 24 mil de contas que venceram, só que ainda tem empréstimo com bancos da ordem de R$114.000.
Então, assim, é uma situação, eu acho que quando coloca numa escala menor, a gente vê que é uma questão, assim, dificílima mesmo. E esses empréstimos aí a gente vê, por exemplo, a maior parte da dívida do Estado é com a União. Então, assim, a gente vai ter que passar por... E a propósito, essa família não está podendo pegar empréstimo nenhum. Pois é. Tá proibida então, de pegar exatamente. empréstimo. Então, assim... Mas, então, falando do regime de recuperação fiscal, que é o aceno do governo Zema para buscar uma saída, a próxima saída, não é? Sim. Esse é que tem sido o argumento. Já tem acenado com o fato de que o regime de recuperação fiscal já informou que ele está acontecendo, o acordo está sendo negociado e que vai chegar um momento que ele vai chegar aqui na Assembleia. Sim. Existe uma lei que rege, não é, esse tipo de acordo entre Estado e União. Sim. O que nós podemos esperar desse acordo que Zema está costurando com Bolsonaro? Ou com a equipe econômica do Bolsonaro? Bom, na verdade, assim, esse acordo ele é feito realmente, né, com o governo federal e o governo do estado, é um acordo feito com o Tesouro Nacional e ele já existe uma previsão disso, né? O regime de recuperação fiscal, ele é previsto como, né, você bem mencionou, Vivian, pela Lei Complementar 159, que é uma legislação federal de 2017. Então, é como se, na Lei Complementar 159, é como se você tivesse uma bula do que é necessário ou do que é exigido, claro, em linhas gerais, mas já se consegue ter uma ideia de como que vai caminhar o plano de recuperação fiscal. O que ele é? Nada mais é do que a renegociação da dívida. A maior parte da dívida, quando eu falo lá dos 100 e tantos mil da família, e aí se a gente for pensar da dívida do Estado, né, de Minas Gerais, é a dívida com a União. Então, renegociar essa dívida com a União vai dar um fôlego muito bom, porque hoje o que a gente gasta com encargos da dívida, né, com juros, é gigantesco. Então, ao renegociar essa dívida com a União, teria uma carência de 3 anos para depois começar a continuar a pagar essa dívida de forma mais facilitada, inclusive, né? Agora, o que isso imporia ao Estado, aos servidores públicos, em termos de privatização? O que a gente pode esperar? Só para concluir, assim, nesses 3 anos que teria a carência, né, na verdade é um fôlego de 8 bilhões de reais por ano que hoje fica sendo pago com encargos da dívida. Então, assim, é um montante muito significativo, de fato. E é claro, na verdade, o Tesouro Nacional, ele amarra com essas exigências, né, que estão lá previstas na lei complementar, porque não adianta também a gente só receber o recurso. Eu acho até muito prudente essa forma que é feito o regime de recuperação fiscal, porque ele garante uma reestruturação fiscal do Estado. Se as despesas continuassem da mesma forma que elas acontecem hoje, esse recurso viria, a gente ia gastar os recursos muito rápido e aí depois ia estar no mesmo problema de déficit gigantesco, né? Assim, eu vou entrar nos detalhes, mas é só para dizer que precisa dessa reestruturação para a gente não ficar enxugando gelo. Não adianta só aportar recursos e continuar com a despesa jorrando. E aí passa por várias coisas. Uma questão que é mencionada é a impossibilidade de realizar novos concursos públicos, mas lembrando que isso não é regra geral e restrita, né? Em casos de vacância, de reposição, é possível sim fazer concursos públicos. Uma outra condição é a questão de privatizações, então é possível que seja exigido algum tipo de privatização de empresa estatal. Uma outra questão e aí relacionado com a reforma da Previdência, um possível aumento de alíquota de contribuição de servidores, então pode ser que venha via plano de recuperação fiscal. Uma outra exigência que é colocada, às vezes, fim de convênios com municípios, mas lembrando que isso também não é regra geral e restrita. Em casos de urgência, emergência, necessidades importantes, esses convênios com municípios podem continuar a ocorrer. Então, são pontos, agora, assim, duros, né? Exatamente. Há uma expectativa dentro da Assembleia Legislativa que tem que aprovar um plano desse, né? Fechado o acordo, ele só vai poder ser executado caso a Assembleia aprove. Sim. Para se aprovar, hoje, pelo menos, há e o próprio presidente da Casa, Agostinho Patrus, fez esse alerta assim que tomou posse,
que essa seria uma discussão difícil aqui dentro. O governo Zema está preparado para esse embate que vai ter dentro da Assembleia? O embate no sentido, né, de realmente... Um embate saudável. Exatamente, que faz parte do parlamento, Sim. no sentido de fazer prevalecer aquilo que o parlamento, na sua maioria, considera o melhor, não é? Eu acredito que sim. A equipe técnica do governo é muito experiente, muito responsável, e é claro que a Secretaria de Governo também atua nesse sentido de, né, essa interlocução entre a Assembleia e o Executivo. Então, eu acho que na medida em que as solicitações, mudanças, emendas venham pensando no conteúdo do plano de recuperação fiscal, isso vai gerar mais ganho para a população. Então, mas assim, é porque há uma percepção generalizada de que isso vai representar perda de direito, perda de patrimônio, não é? Então, esse benefício para a população é difícil de ser demonstrado, não é? Sim, mas eu acho que assim, a população está cada vez mais consciente do que é necessário, né? Não é à toa que a gente teve eleição com uma legitimidade muito grande, que inclusive pelas últimas pesquisas vem mostrando que a população continua apoiando o governo Zema. Então, essa necessidade da austeridade, ela passa, sem dúvida, pelo Executivo, que já vem mostrando formas de economia. Eu acredito que ela deva passar muito pelo Legislativo também. Então, assim, eu no meu gabinete tento fazer minha parte, né? Só, se a gente for ver minha prestação de contas, só em fevereiro a gente já economizou 70% do que seria a verba geral do gabinete, incluída ali o meu salário também. Então, assim, nós estamos fazendo economias grandes. Seria ótimo que isso também fosse amplamente aqui no Legislativo, no Judiciário. E aí essa percepção da austeridade, da necessidade da gente melhorar as contas, acaba passando também pela população. Eu acho que um ponto que é importante a gente mencionar é que, sem dúvida, que vai ser um debate difícil, porque não são medidas populares, nós sabemos que não são, mas são medidas necessárias. Agora, esse enfrentamento da questão fiscal, ao lidar com o regime de recuperação e negociar o regime de recuperação, é um olhar que o governo tem no sentido de enxugar, cortar, para tentar equilibrar essas contas, na busca do equilíbrio das contas. Uhum. Agora, existem outros caminhos que não são considerados, como, por exemplo, o aumento de imposto. Por exemplo, o estímulo ao desenvolvimento econômico, não é? De uma forma mais agressiva. E lembrando o que a gente pode esperar desse lado, né? Dessas duas outras possibilidades? Lembrando que isso não tem sido esquecido pelo Executivo de forma nenhuma. Então, assim, isso é importante que fique muito claro. Até que no Parlamento a gente tem algumas discussões na Assembleia, eles falam, mas vocês só falam em cortes, mas tem que pensar na receita. É óbvio, a gente sabe que o saldo vem da redução da despesa e do aumento da receita. Então, quando a gente pensa na reforma administrativa ou no plano de recuperação fiscal, é redução de despesa. Mas vem sendo feitos esforços significativos do governo do Estado desde o início, desde a posse, para aumento de receita. E aí, lembrando que um governo do Novo não vai propor aumento de alíquota de imposto, né? Eu, como parlamentar, tive que assinar um documento partidário dizendo que eu não votaria, ainda enquanto candidata, nenhum aumento de alíquota de imposto. Então, como que vai ser feito esse aumento de arrecadação? A ideia não é aumentar a alíquota de imposto jamais, as pessoas já estão cansadas de tanto que pagamos de impostos no final das contas, né? Todo mundo aí sabe que 40% do salário vai para imposto direto e indireto e no final das contas, muitas vezes a gente não tem o serviço com a qualidade que mereceria, até porque o nosso Estado tenta fazer tudo e não foca em saúde, segurança e educação. Mas, bom, não vamos aumentar a alíquota de imposto. Então, como aumentar a arrecadação? É via aumento de volume. A gente precisa criar um ambiente de negócios e aí uma das metas da Secretaria de Desenvolvimento é fazer com que Minas Gerais seja um dos melhores, se não o melhor estado para se investir no Brasil. E aí a gente passa pela desburocratização do ambiente de negócios, pela simplificação de impostos. Hoje a gente, para poder calcular o ICMS, você tem um calhamaço assim de regras, exceções, etc. A ideia é simplificar. Então, mesmo sem reduzir a alíquota de imposto, você reduz o custo para o empresário, que com a simplificação não vai precisar ter, às vezes, todo um departamento de contabilidade
contabilidade e direito voltado só para a parte tributária. E, assim, já tem resultados práticos, que também não tem sido falado. Ontem, inclusive, a Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa, né, foi visitar uma visita oficial ao secretário de Desenvolvimento, e a gente vê aqui, ó, já só nesses primeiros 3 meses já foram atraídos 4 grandes negócios para o Estado, 2,4 bilhões de reais em investimentos, quase 1.400 empregos diretos que vão ser gerados só com esses 4 grandes negócios, sem contar todos os empregos indiretos que aquecem a economia. Então, assim, estamos voltados também para a questão do aumento de receita, sem pensar em aumento de imposto. Uma questão para Minas que não tem como o Estado pensar em desenvolvimento econômico e rediscutir isso, tem que passar naturalmente pela questão da política minerária do Estado, não é? Nós temos aí um problema evidente, gravíssimo, com a Vale que, enfim, teve aquele acidente gravíssimo de Brumadinho, uma expectativa de queda muito grande do PIB mineiro em 2019, por conta da arrecadação, das perdas da arrecadação, mas nós temos também um impacto muito grave, muito sério dessa mineração no Estado. Qual que é a sua expectativa em relação ao governo Zema, o governo que a senhora dá sustentação, né, em relação a essa política, a posição que deve assumir, que caminho deve tomar em relação a não só a Vale, mas às mineradoras como um todo? No caso da tragédia de Brumadinho, foi um acontecimento assim terrível, não só ambientalmente, como uma tragédia humana. E é claro que as empresas não podem atuar de forma irresponsável. Então, a gente vê que estão sendo conduzidas as investigações, alguns responsáveis já foram presos, e eu tenho certeza, e é o que é colocado, inclusive, pelo governador, né, na mídia, de que o objetivo é, de fato, julgar esses culpados e definidos os culpados, eles têm que ter uma punição exemplar. Então, assim, lembrando que o desenvolvimento econômico não é um desenvolvimento econômico a qualquer custo. A gente precisa de empresas que sejam responsáveis. E aí a gente sabe, por exemplo... Mas o Estado vai cobrar isso? Essa responsabilidade? Sem dúvida, faz parte. É importante que a gente tenha empresas responsáveis, a fiscalização nesse ponto é fundamental. A gente teve o projeto de lei, né, que passou aqui na Assembleia e que imediatamente foi sancionado pelo governo do Estado, o 3676, que coloca 2 pontos fundamentais, ao meu ver, que é a proibição das barragens com método construtivo de alteamento a montante, que foram as barragens de Mariana e Brumadinho que romperam, o condicionamento ao licenciamento ambiental, da análise de possíveis comunidades que estejam nessa zona de autossalvamento, que é, no caso de rompimento de barragem, é justamente a população que não pode esperar, não tem como esperar o socorro, então, literalmente, é um salve-se quem puder, e agora, nessa lei, né, que foi sancionada imediatamente, aprovada com unanimidade aqui na Assembleia, isso também é previsto. Então, assim, eu acho, a minha visão é que agora, com o governo Zema e graças também à sensibilidade e à responsabilidade dos parlamentares que a gente tem hoje, a gente está fazendo uma mudança que vai, de fato, atuar nas causas do problema, evitando que coisas como essas aconteçam de novo. Eu acho, assim, é uma vergonha para o nosso Estado a gente ter tido um episódio como Mariana e... poucos anos depois, aconteceu mesmo em Brumadinho. Então, as lições, elas têm que ser aprendidas. Esse tipo de coisa não pode passar. E o que eu vejo, assim, então, é isso. Mas essa pergunta, assim, só veio, a gente vai ter que finalizar rapidamente, porque o nosso tempo acabou. Mas essa pergunta veio muito também em função das primeiras reações do governador Romeu Zema em relação a isso. Ele contemporizou um pouco no início, o tom dele foi de contemporizar, de olhar para o lado da empresa, o lado do empresário. Na verdade, assim, eu acho que a gente também tem que... qual que é o ponto? As empresas têm que ser responsáveis, isso é fato. Os culpados têm que ser punidos, isso é fato.
mas a gente também não pode demonizar o setor produtivo, porque é o setor produtivo, e aí não só pensando na mineração, mas pensando em todos os setores que empregam pessoas, que geram desenvolvimento para o nosso estado. Muito do desenvolvimento social, ele está atrelado a você ter uma economia que funcione bem. Então, eu não vejo muito dessa forma como tendo contemporizado, eu acho que não é esse o caso, mas eu acho que é a necessidade de avaliar que o setor produtivo também é importante para a sociedade e jamais flexibilizar quando a questão é segurança, quando a questão, ainda mais vida de pessoas, né? Deputada, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Eu conversei com a deputada Laura Serrano, do Partido Novo. Ela é membro efetivo das comissões de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Também é mestre em Economia, economista, mestre em Economia, pós-graduada em Controladoria e Finanças pela UFMG. Nós falamos aqui de reforma da Previdência, falamos sobre o regime de recuperação fiscal, que é uma negociação que o governo Zema busca com o governo federal no sentido de tentar buscar o equilíbrio das contas, mas que vai trazer uma série de embates e dificuldades para que seja aprovado aqui dentro da Assembleia. Falamos um pouquinho também sobre reforma administrativa. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.